Em julho de 2024, a mídia britânica Tortoise Media lançou seu podcast investigativo intitulado Master, as acusações contra Neil Gaiman, onde expuseram vários casos de abuso nos quais o escritor supostamente estava envolvido. As acusações foram um choque midiático. Não apenas porque Gaiman é um escritor talentoso e bem-sucedido, cujas obras como The Sandman, American Gods, Good Omens e Coraline são consideradas joias da cultura pop e foram adaptadas para diversos meios, mas também porque ele sempre se mostrou como um defensor de causas progressistas. Em suas histórias, Gaiman abordou temáticas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros antes de se tornarem populares, deu peso e desenvolvimento a protagonistas trans e até mesmo em uma edição de The Sandman, condena as ações de um escritor que se autodenomina feminista, enquanto mantém a musa Calliope em cativeiro para seu próprio benefício. Portanto, descobrir uma acusação assim foi impactante, especialmente para os fãs de seu trabalho. As informações da Tortoise foram recentemente ampliadas pela revista Vulture, que deu mais detalhes e entrevistou mais supostas vítimas. Por isso, Neil Gaiman também respondeu às acusações em seu blog pessoal. Mas o que de fato se fala sobre ele e quanto disso é verdade? Neste vídeo, reunimos e apresentamos de forma ordenada e clara todas as informações do caso Neil Gaiman, tanto dos artigos quanto de suas próprias declarações, para que você esteja bem informado. Para fazer isso corretamente, primeiro vou apresentar as informações da maneira mais neutra possível, depois darei minha opinião pessoal sobre o assunto e no final falaremos se podemos ou devemos separar o autor da obra. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos levar Neil Gaiman muito, mas muito a sério. O renomado escritor Richard Madoc está pressionado para escrever seu novo romance. Contudo, ele não escreveu nada, pois há mais de um ano não consegue conceber uma única ideia. Mas há alguém que parece ter uma solução. Madoc vai ver o antigo e famoso escritor Erasmus Fry, que lhe dá uma musa chamada Calliope. Erasmus, você prometeu me libertar antes de morrer. Os escritores são mentirosos, querida. Com certeza você já deve ter percebido. Durante os anos seguintes, Calliope derramou centenas de ideias maravilhosas na mente de Madoc, que ganhou muita fama, fortuna e se considerava um escritor feminista ao mesmo tempo que mantinha Calliope prisioneira. Até que um dia Morfeu o visitou. O príncipe dos sonhos e das histórias pede a Madoc para libertar Calliope, pois, se ele precisava de ideias, ele poderia fornecê-las em abundância. Naquele instante, inúmeras ideias invadiram a mente de Madoc. Tantas que se tornaram impossíveis de aterrissar ou entender, então Madoc começou a escrever freneticamente nas paredes até gastar as pontas dos próprios dedos. No final, Madoc liberta Calliope e fica sem ideias, nem uma única delas. Essa história mostra claramente como Neil Gaiman construiu sua reputação. Não apenas combina de maneira magistral o terror com os sonhos e as ideias com a dor, mas também parece dar um julgamento moral condenando pessoas como Madoc, lobos disfarçados de ovelhas que usam os outros para seu próprio benefício. Mas após as acusações, poderíamos reinterpretar a mensagem. Talvez não apenas Morfeu contenha parte da personalidade de Gaiman, mas ele também incorporou parte de si mesmo em seu personagem Madoc, o último escritor a usar Calliope, a musa que originalmente foi capturada por outro escritor com as seguintes palavras: "Você pode me chamar de mestre." Mas vamos ao início desta polêmica. O que se diz sobre Neil Gaiman? Isso é o que se sabe sobre as supostas vítimas. Em 2003, Neil Gaiman conhece Kendra Stout, uma jovem de 18 anos, em um evento de autógrafos. Após 2 anos, ele inicia um relacionamento com ela. Segundo o que Kendra conta, no início tudo foi consensual, mas depois isso mudou. E ela diz que Gaiman a submeteu a relações rudes e dolorosas que ela não queria nem gostava. Segundo Kendra, Gaiman não usava lubrificantes e quando ela reclamava, ele dizia que era porque ela não era suficientemente submissa. Ele também insistia que ela o chamasse de mestre, que significa senhor ou mestre. E ele praticava sadomasoquismo, mas nunca tinha uma conversa sobre limites ou palavras seguras. E um dos incidentes ocorreu enquanto ela sofria de uma infecção urinária, o que agravou a dor. No mês passado de outubro, Kendra apresentou uma denúncia policial acusando Gaiman de estupro. Neil, por sua vez, reconhece que teve um relacionamento com Kendra e reconhece as práticas sadomasoquistas, mas em um comunicado, seus representantes disseram que a degradação sexual, a dominação, o sadismo e o machismo podem não ser do gosto de todos, mas entre 2 adultos com consentimento é uma prática legal. Outra das vítimas apresentadas foi Scarlett Pavlovich, originalmente apenas chamada Scarlett, que começou tendo uma relação de amizade com a ex-esposa de Gaiman, Amanda Palmer, que também é cantora, compositora e escritora. Segundo Scarlett, ela admirava muito a Palmer, por isso conviver com ela era uma espécie de sonho.
Pouco a pouco, Scarlett começou a ajudar Palmer com algumas tarefas e organizando eventos, até que Palmer propôs que ela fosse a babá de seu filho na residência de Neil Gaiman. Vale ressaltar que Amanda e Neil estavam em uma fase instável de seu relacionamento, pois haviam se separado, se reunido e se separado novamente durante esses meses. No primeiro dia de trabalho, após deixar a criança em um encontro para brincar, Scarlett e Gaiman ficam sozinhos em casa, conversando amigavelmente. Gaiman sugeriu que Scarlett tomasse um banho enquanto esperavam a criança voltar. Scarlett não conhecia os livros de Gaiman, mas sabia que estava com alguém importante e queria impressionar, então aceitou. No entanto, o que ela não imaginava era que pouco depois o escritor a acompanharia nesse banho. Pavlovich afirma que tentou se proteger e fez várias objeções. Como sou gay, não me sinto confortável com meu corpo. Mas o escritor continuou tranquilamente, como se nada. Scarlett afirma que Gaiman a forçou a ter intimidade de maneira brusca e humilhante enquanto lhe dizia a frase "Você pode me chamar de mestre". Pavlovich disse que tudo aconteceu tão rápido que ele não soube como reagir. Sozinha e precisando de dinheiro, ela prosseguiu como babá. Nos dias seguintes, Scarlett afirma que Gaiman repetiu várias vezes esses comportamentos, mesmo em circunstâncias em que seu filho estava presente na casa, como se não tivesse medo de ser visto. Semanas depois, Scarlett falou com Palmer sobre o ocorrido e ela disse: 14 mulheres me procuraram sobre isso. Isso é muito importante porque, segundo o que Scarlett diz, a ex-esposa de Gaiman, Amanda Palmer, estava ciente desses comportamentos. Scarlett afirma que, após o incidente na banheira, Gaiman teria dito: Amanda me disse que não poderia te ter. Ela menciona que, após o acidente, Amanda confrontou Gaiman e ele aceitou ajuda psiquiátrica, enviando-lhe uma mensagem de texto. Amanda me diz que você está tendo momentos difíceis por minha causa e pelo que eu fiz. Sinto-me terrível por isso. Gostaria de falar sobre o assunto? O que posso fazer para melhorar seu ânimo? Nas próximas semanas, Palmer diz a Scarlett que está lá para ela, que vai apoiá-la. Conforme as semanas passam, Scarlett sente que Amanda não faz nada de fato. Neil Gaiman envia um acordo de confidencialidade junto com $9.200. Ela aceita, assina e se afasta do casal. Porém, depois de compartilhar a experiência com outros, resolve agir. Em janeiro de 2023, Pavlovich denuncia formalmente Gaiman, mas a polícia lhe informa que a declaração de Amanda Palmer seria essencial neste caso. Scarlett tem certeza de que Palmer a apoiará. Ela é uma feminista pública e já sabe o que aconteceu. Porém, ao ser contatada pela polícia, Palmer recusou-se a falar com eles. Na verdade, até agora tudo o que ela disse é o seguinte: por estar em um processo de divórcio e custódia não posso fazer um comentário público. Por favor, entendam que antes de tudo sou uma mãe. Peço privacidade neste momento. Esses são os casos mais documentados e com denúncia policial. Mas nenhum dos dois casos deu resultados, pelo menos não ainda. Outros casos mencionados são o de Caroline, de 54 anos, que morava com suas 3 filhas e marido em uma propriedade emprestada por Gaiman em troca de serviços como alvenaria, atender convidados, etc. Quando Caroline se divorciou, Gaiman começou a fazer visitas, insinuações e começaram um relacionamento, também consensual, pelo menos inicialmente. Caroline menciona que Gaiman e ela tiveram encontros íntimos durante 2 anos, mas que eventualmente ela se sentiu usada e desconfortável. Não apenas pelos encontros rudes, mas porque às vezes Gaiman tentava ter esses encontros enquanto seu filho estava dormindo na mesma cama. A situação se agravou, Gaiman pediu que ela desocupasse a propriedade e ofereceu $5.000 para assinar um acordo de confidencialidade. Ela pediu $300.000 e ele aceitou. De acordo com Scarlett, Palmer também sabia da situação. O que Neil Gaiman diz sobre esse assunto? De início, ele reconhece que teve um relacionamento tanto com Kendra quanto com Scarlett. E também confirma que sim, foram de caráter rudo e sim, houve relações sadomasoquistas. Sim, Neil Gaiman aceita tudo isso. O que muda é que ele diz que tudo foi consensual. Em seu blog, ele relata estar horrorizado e desanimado com as histórias recentes sobre ele na internet nos últimos meses. Enquanto leio essa compilação de eventos, há momentos que meio reconheço, outros que não. Descrições de coisas que realmente aconteceram, sentadas ao lado de coisas que definitivamente não aconteceram. Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca tive atividade sexual não consensual. Com ninguém, nunca. Voltei a ler as mensagens que troquei com as mulheres durante e depois das ocasiões que foram relatadas, como abusivas. Essas mensagens são lidas agora como as recebi na época. De 2 pessoas desfrutando de relações sexuais completamente consensuais e desejando se ver novamente. Gaiman também menciona que sim, considera que foi emocionalmente inacessível, ao mesmo tempo que em suas palavras era sexualmente muito acessível. Então, desconsiderava os sentimentos alheios.
mas não aceita que tenha havido abuso de qualquer tipo. E se você prestar atenção quando vemos todas essas informações, notamos padrões recorrentes. Inicialmente, todos descrevem Gaiman como uma pessoa encantadora. Quando você o conhece, percebe que além de famoso, ele é inteligente, amável e articulado. Qualidades que ele usava para se relacionar com mulheres muito mais jovens do que ele, o que podemos não ver bem, mas não é ilegal. No entanto, o ponto em que as coisas ficam mais turvas é quando as coisas passam do romance para as relações íntimas rudes, algo que ele também confirmou. Relações que, segundo suas declarações, são consensuais, mas segundo suas ex-parceiras, nem sempre são assim. Com os recentes escândalos, ressurgiram momentos do passado de Gaiman como membro da Igreja da Cientologia. O escritor sempre foi reservado sobre o assunto e não há declarações de outras pessoas que confirmem que tipo de abusos, se houve, ele viveu nessa época e como poderiam ter afetado suas relações posteriores. Em suma, na minha opinião, quando uma pessoa querida como Neil Gaiman é acusada, muitos preferem não condená-la até que a lei o faça. O que nos fala do princípio da presunção de inocência, onde uma pessoa é inocente até que se prove culpada. Mas também temos que ser realistas e saber que nesses casos se complica. Por serem crimes cometidos em privado, sem testemunhas para confirmar ou negar os fatos. Então, muitas vezes, é a sua palavra contra a minha. E no caso Gaiman, a situação se complica ainda mais, pois muitos dos crimes supostamente foram cometidos dentro de uma relação consensual, sendo a única diferença a percepção do mesmo fato. Gaiman admite ter tido relações com essas mulheres de forma rude e com tons de dominação, afirmando que foram consensuais, enquanto elas alegam que nem sempre houve consentimento. Lembremos que, segundo a lei, o consentimento deve ser concedido em cada relação íntima e pode ser retirado a qualquer momento. Isso frequentemente inviabiliza a execução de sentenças judiciais. Mas isso não necessariamente significa que não ocorreu. Significa que não foi possível verificar se aconteceu ou não. No México, por exemplo, entre 2015 e 2021, apenas 1,89% dos casos relacionados a esses crimes resultaram em condenação. Portanto, é importante analisar cada caso com uma mente aberta e empática. Formaram uma opinião pessoal considerando todos os ângulos, padrões comportamentais e o contexto de cada caso. Sou um grande fã do trabalho de Neil Gaiman. O que você acha dos casos envolvendo ele? Quando uma amiga me contou a notícia com alguns detalhes, minha primeira reação foi de incredulidade. Eu realmente admiro muito o Neil. Um dos meus grandes sonhos é entrevistá-lo. Sandman é uma das minhas HQs favoritas de todos os tempos. Mas após ler todos os eventos, revisar o nível de detalhes dos acontecimentos e como o próprio Neil Gaiman os confirma em seu blog e outras entrevistas. Eu sinto que é verdade, mas não posso confirmar. É o que sinto. Atualmente, o assunto das denúncias falsas também é muito discutido, algo que de fato acontece e que presenciei com conhecidos. Porém, é importante lembrar que as denúncias falsas não são tão frequentes quanto muitos imaginam. Segundo dados da Organização das Nações Unidas nos países onde foi medido, o índice de denúncias falsas não passa de 3%. Você acha que o Neil está envolvido? É o que todos estamos nos perguntando. Outra grande questão é, devemos parar de consumir a obra de Gaiman? Devemos separar o autor de sua obra? Quando se fala deste tema, sugere-se que o valor de uma criação artística deve ser julgado de forma independente do comportamento, crenças ou ações do autor. É comum que pessoas horríveis tenham criado obras belas. Um caso muito recente e notório tem a ver com a autora Joanne Kathleen Rowling, que fez comentários considerados transfóbicos, porque alguns fãs de Harry Potter optaram por parar de consumir seus produtos. Particularmente porque isso se traduz em receitas para elas, mas muitos outros fãs decidem não fazer isso, porque consideram que o mundo de Harry Potter pode ser apreciado, mesmo discordando do ponto de vista de JK. Eu pessoalmente não sou da ideia de que se tenha que separar forçosamente. Eu mais bem sou da ideia de que se trata de uma decisão pessoal, que se deve tomar dependendo de quanto muda a sua percepção da obra. Após todas as denúncias, tomemos Sandman como exemplo. Certamente haverá muitas pessoas que agora consideram que The Sandman é uma obra um tanto hipócrita, pois enaltece alguns valores que seu autor definitivamente não seguiu. Para dar um exemplo, a história de Calliope agora parece muito diferente, pois podemos ver Neil Gaiman refletido nas ações de Richard Madoc e não nas de Morpheus. Se for o caso, imagino que seja bem difícil apreciar Sandman. No entanto, é importante esclarecer que Morpheus não é realmente uma figura heróica. Ele é uma pessoa emocionalmente distante, caprichosa e que é capaz de usar seu poder e autoridade para arruinar a vida das pessoas. Um claro exemplo disso é a história de Nada, a quem Morfeu condenou ao inferno por não aceitar seu amor. Muitos não o veem como uma figura irada e até malvada. Isso ocorre porque grande parte da série Sandman e os quadrinhos se passam após Morfeu ficar preso por décadas. O período de confinamento o fez refletir e retornar ao mundo com uma nova perspectiva.
Eu sinto então que Neil Gaiman colocou partes de sua personalidade em mais de um personagem, refletindo inconscientemente diferentes facetas de sua humanidade ao longo das histórias de Morfeu, que sim, age de maneira cavalheiresca e galante em certas ocasiões, mas também o vemos agir motivado pelo rancor e pela emoção. Da mesma forma, a história condena as ações de figuras masculinas abusivas como Richard Maddock ou Fonland, um predador que se aproveita de pessoas vulneráveis, e todas essas contradições coexistem na grande história de sonhos e pesadelos entrelaçados que formam o universo Sandman. Não sei como verei Sandman daqui a 1 ano. Ao ler Gaiman, continuo encontrando elementos que falam de suas duas facetas, sonho e pesadelo. Talvez, na próxima leitura, os escândalos acabem por eclipsar meu gosto pelo quadrinho. Separar o autor da obra é um dilema que não tem uma resposta universal. No entanto, devemos aprender a ouvir as vozes que denunciam com empatia, reconhecer as qualidades da obra por si mesma, para ver se tentam nos convencer de uma mensagem da qual não estávamos cientes e perceber que essas pessoas que admiramos são humanos complexos e, às vezes, contraditórios. No final, a decisão de continuar ou não sua obra é uma decisão tão pessoal quanto as histórias que Gaiman nos contou, mas sem dúvida é uma situação que, como fã, deixa uma marca que não será apagada tão facilmente. Se gostou deste vídeo, veja esses outros videoensaios que podem te interessar. No meu Instagram, posto de 3 a 4 vídeos novos e gratuitos por semana que não publico aqui. Por hoje é só, sou Go e continue enxergando além do óbvio. Obrigado.